com expectativas sobre o micro ouro, ok? 31/3, último dia do mês. Já aproveitou os cupons Fortunato na Apex, Bulenox, MFF, Ilus ou Take Profit? Se aproveitou em alguma dessas mesas, MFF, Take ou Ilus, vai participar do sorteio, ok? Só entrar em contato comigo para saber como. Então bora lá nas expectativas sobre o micro ouro. Maravilha. Estamos aqui no tempo gráfico de 15 minutos. Ok? No horizonte onde a gente está observando que o ouro está sim ao longo de um tempo fazendo movimentos, né, buscando níveis mais acima, muito interesse em se proteger no ouro, muita gente interessada. Então, sabendo disso, eu tenho aqui sim regiões de interesse comprador. Aqui, uma região que quebrou estrutura, formou uma nova estrutura, num tempo maior do H1, digamos. Pois aqui quebrou a estrutura, então a gente está aqui nessa estrutura do 15 minutos, tá? Fortunato, mas é eficiente? Se você for ver todas para trás, você vai ver que ela não teve estrutura eficiente desde o H1. Mas ela está fazendo projeções de alta e quando quebra estrutura a gente faz sim uma nova projeção. A estrutura, quando é validada pela uma estrutura saudável, voltou 50% do movimento, realizou ali, né, condições dele ter margem, a gente observa isso também numa estrutura saudável para poder ter melhores ainda oportunidades. Mas não é porque isso não ocorreu que eu não vou demarcar as estruturas, ok? Então aqui eu tenho um fundo forte, um topo que foi liquidado. Sabendo disso aqui eu tenho um fundo forte e um último topo, ok? Então aqui eu tenho uma nova estrutura, uma nova projeção aqui no 15 minutos. Então eu vou demarcar essa região para observar no 15 minutos, ok? Dentro dessa região, aonde eu tenho vácuos de liquidez e FVG, a gente está vendo quem tem maior força é o comprador, então eu vou marcar todos, mas vou dar mais atenção nos de compra. Eles estão me contando coisas, informações ali muito importantes. 15 minutos, show de bola. Aonde eu tenho uma outra região de FVG aqui. Ele filtrou essa região? Fortunato, posso filtrar aqui? A gente pode. Essa região foi válida quando retornou aqui, mas quando ela deixou uma nova pegada, a gente pode sim filtrar. Tá? Principalmente levando em considerações outras regiões aqui, que ela deixou de informação dentro daquela. Então aqui eu vou filtrando. E se ele me deixar outras informações aqui, eu vou filtrando elas, ok? Tem alguma outra informação aqui? Tem, a gente pode ir diminuindo e filtrando essas informações no 15. Show. Tenho aqui outro FG que se mantém, se mantém. Aqui eu tenho outro? Não. Esse daqui se manteve aqui, aqui. Então ele está demarcado bem. Esse aqui também está demarcado. Show de bola. Aonde eu teria um outro IFVG aqui de informação? Essa informação que ele me deixou alguma outra pegada ali? Deixou nesse nível de preço? Não. Show de bola. Aqui a gente está abaixo dos 50%. Regiões aqui de interesse, sim. Compradoras. Quem quer comprar, compra barato. Quem quer vender, vende caro. Tem região de FG aqui? Tem. Ok? Todas as regiões aqui para observar. Regiões que já foram até mitigadas, tá? A gente vai observar a reação dos preços nela. Aonde eu teria uma outra região que ele pode encontrar parceria. O que ele deixa de informação no passado é utilizado no futuro. Sim, o mercado tem memória de região. O mercado, vamos dizer, ele trabalha os preços ali. Então ele tem essa informação no algoritmo. Show. Atualizo ela aqui porque me deixou uma nova informação. 15 minutos. Isso eu tenho demarcado no 15 minutos, nessa nova estrutura aqui formada de alta, ok?
Show de bola. Vamos cair agora para os 5 minutos para a gente observar até o que ele fez aqui na sessão ontem iniciada. Dia 30 às 19 horas aqui, horário de Brasília, sendo às 18 horário de Nova York. Show. Aqui ele abriu nessa região, aonde ele alcançou uma mínima da sessão. Aqui. Nesse exato momento aqui a gente tem uma mínima dessa sessão. Mínima da sessão. E ali a gente sabe que a gente tem a máxima, né? Show de bola. Vendo a mínima da sessão, eu tenho essa estrutura aqui do dia, tá? Para observar como que está sendo a manipulação dos preços nele. Como que eles estão enchendo os carrinhos. Show. Então aqui nessa região, se ele vier testar regiões de mínima, boas regiões para entrada de compra, ok? Vamos ver se tem IFVG nessas regiões válido. IFVG. Não vou estender ele à direita. Aqui eu tenho um outro IFVG. O que ocorre nisso aqui? Lembra daquele detalhe onde é o fechamento dele, já está dentro do outro? Então esse aqui eu observaria, eu não marcaria ele aqui, até daria atenção nesse anterior aqui, ok? Para observar a reação dos preços nele, tá? Show de bola. Aqui eu estou demarcado na seção do dia as regiões de FVG. De 50% abaixo do 15 minutos eu tenho essas regiões de interesse. Nato, mas aqui eu tenho FVG também deixado, pô. É válido a observação nele? Se a gente for demarcar tudo, a gente vai encontrar muita informação que vai travar a gente. Mas você quer observar essas regiões? Observe e reaja a elas quando chegar nessas regiões, ok? Então eu estou demarcando alguns aqui que ao meu olhar são interessantes de se observar. 50% do movimento, aqui está acima de 50% do movimento do 15. São regiões para se observar. Se o preço vier nessa região aqui, nessa mínima, buscar liquidez, provavelmente venha dentro dessa região, pode se posicionar nela, stop atrás aqui dessa última mínima, para uma possível reversão, para ele sim comprar barato dentro do movimento do dia e dar continuidade nos preços, ok? Estamos dentro de uma estrutura do dia. Se a gente levar em consideração a estrutura ali feita no tempo gráfico maior, essas regiões são de mais interesse comprador. Aqui eu compro barato, ok? Num tempo maior. Ok? Por que essa estrutura? É uma estrutura saudável, é uma estrutura que renovou topos e fundos mais altos. Ela renovou, ela quebrou a estrutura, ela deu continuidade. Então essa pernada aqui me deixou informações que eu estou observando para o futuro. Comprar barato e vender caro. Dentro do dia eu tenho essa informação aqui, para a gente observar e reagir a ela. Não sei se ele vai chegar nesses preços hoje, aqui, mas aqui eu tenho uma maior possibilidade de operações. Então, botando isso, já tem as regiões que eu vou observar. E somente observar quando chegar nelas. Somente a entrada, né? A reação. Ah, Fortunato, tem aqui venda, está tocando o topo. Caberia uma venda? Quando a gente vai contra o movimento que eu localizei da estrutura, eu estou indo num trade mais arriscado. Se você faz scalp, saiba que entrou numa extremidade, tem que sair na outra. Então sim, se eu quero buscar liquidez, o conjunto da entrada é o quê? O setup. Candle agressor, vácuo de liquidez. Fechando abaixo dele, entrada para pegar o movimento de reversão dentro do IFVG. Então aqui eu tenho um candle agressor. Aqui eu tenho um candle agressor que ele fez o movimento, retornou, deixou nova informação. Okay? Então aqui eu tenho esse candle agressor. Tem um outro aqui? Não. Ele só agrediu ali, capturou, mas nos 5 minutos não deixou. Fortunato, mas em 1 minuto é válido olhar? Opa, vamos cair lá para 1 minuto.
Eu já sei que eu tenho regiões de interesse do 5 e 15. Não adianta ficar entrando em regiões de interesse só do 1, que é muita informação, muito vácuo de liquidez. Eu vou reagir no 1. Opa, tá deixando aqui um vácuo de liquidez, Fortunato. Acabou de agredir ali a venda. O topo, perdão. Acabou de agredir o topo. O que eu faço? Vou observar. Fechou abaixo dele. Cabe a entrada? Fechou abaixo dele. Coube a entrada. Está retornando para um reteste. Agora é o que você e somente você vai tomar a decisão. Risco-retorno. Calcule o seu risco, o seu possível retorno. Possível retorno sempre é a maior retorno mínimo do dia, mas não onde eu tenho liquidez. Aqui eu tenho liquidez, aqui eu tenho liquidez. Então vamos calcular dentro disso. 34 dólares para um retorno de 111. Quando você tem um retorno de 3 para 1, tá excelente. Então sim, o trade é possível realizar dentro do seu risco-retorno, tá? Aqui, ó, já está ocorrendo a operação. Renato, você não vai clicar? Tem que ter certeza da quantidade de contratos, avaliar a sua mão para você entrar. Vou fazer isso agora. Então show de bola. Entrei aqui no ouro. Fortunato, mas você não entrou no toque, pô. Ó, ainda o mínimo dele é ali em cima, onde você entrou. Quando eu entro no mercado, não me posicionei, eu pago um pouco mais caro, mas eu estou dentro da operação, faz parte. E eu vou ter que saber o risco que ela ficou. Por isso eu não entro com mais contratos quando eu vou entrar no mercado. Se eu tenho o costume de 2, 3 contratos, eu entro com um. Se for possibilidade, você aumenta mais um, tá? Dentro do seu risco. Então aqui ficou 47 para 98 de risco, retorno. 2 para 1. Tá um excelente risco-retorno nessa operação. Lembrando que é uma operação com um risco maior, porque tô na máxima do dia, tô no movimento de alta, então eu tô indo contra o movimento que está me fazendo essa estrutura, ok? Então sabendo disso, eu estou no movimento mais arriscado, mas faz parte dentro do meu gerenciamento efetuar essa operação. Então eu efetuei aqui o clique para vocês entenderem que sim, é válido, tá? O risco aí controlado dentro do possível gain, ok? O melhor dos mundos é sempre acompanhar quem está fazendo o movimento. Então, o melhor é aguardar regiões boas para compra. Isso é a opinião do Fortunato. Sempre você vai fazer isso, calcular o seu risco. Se você quer ir tanto vendido ou comprado, acabei de demonstrar uma operação aí, estou executando ela. Contra todo o risco que a gente calculou. Então, uma operação mais arriscada, tá? Um stop mais, como é que eu posso dizer? Um stop mais provável, ok? E aonde seria a mínima de sessão? A gente está lá na mínima de sessão, lá embaixo. Essa sessão, opa, tem essa mínima da sessão aqui, ok? Que foi ontem, essa região, então eu tenho essa mínima de sessão aqui. Vai chegar lá? A gente não sabe. Eu estou calculando o risco-retorno na próximo ponto de liquidez. Se o trade chegar ali, excelente. Você vai tentar caminhando junto com ele o seu trading stop. Okay? Então as projeções para o ouro que eu tenho é essa. Observe, essa operação foi feita para poder demonstrar o risco-retorno na reação. Porque a reação é isso. Fez ali o candle agressor que tocou essa região de máxima, né? Ele foi o causador de chegar lá em cima, capturou, fechou abaixo dele. Tem que entrar. Esse é o padrão de entrada. Okay? Então essas expectativas que eu tenho pro micro ouro, tá? Aguarde bons movimentos para poder comprar barato e no Nasdaq aguarde bons movimentos para vender caro. E é sempre mais do mesmo, amiguitos. E aí, tá fazendo sentido para você o IFG? Comenta aqui nos comentários e me dê sua opinião, seu feedback. E curte e compartilhe com os colegas. Bora pra cima, sempre mais do mesmo, ok?